Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e este é o 7º vídeo da parte teórica da disciplina de AP1. Nós estamos vendo a segunda parte das estruturas condicionais. No vídeo anterior, nós vimos que as expressões condicionais elas podem se dar por meio de expressões relacionais ou expressões lógicas. Então, por isso, neste vídeo, nós vamos tratar em específico dessas relações, das expressões lógicas e da tabela verdade. Bom, só recapitulando o conceito, nós temos ali que uma estrutura condicional, ela vai identificar qual comando vai ser executado, você tem um bloco ali de instruções, e para que ele entre de fato naquele bloco, ele tem que ser positivo ou verdadeiro a ser testado por uma determinada expressão relacional, que nós vimos maior, menor, igual, diferente, ou lógica, que é o que nós vamos tratar agora. Bom, por definição, uma expressão lógica são aquelas em que o resultado da avaliação da expressão é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Aí você deve estar se perguntando, mas não mudou nada com relação às expressões relacionais. Mas calma, porque lá nós tínhamos os operadores maior, menor. Neste caso, nós vamos ter outros tipos de operadores. Lembrando que eles ainda também poderão ser combinados, futuramente, depois que a gente entender isso daqui. Mas, basicamente, os operadores que nós temos lógicos são a conjunção, que é o e, disjunção ou, e negação, que é o não. Existem outros, mas aqui para a disciplina de algoritmos e programação, esses vão ser os que nós utilizaremos. E tal como nós temos em outros operadores, a ordem de precedência, nós sempre começamos então ali pelo não, seguido do e e do ou. O não, nós não utilizamos muito aqui na programação, assim, eu vejo, mas com não tanta regularidade, assim como os outros operadores e e ou. E aí o que acontece? A gente diz que o não, ele é unário, significa assim, enquanto não for, é como se fosse um sinal negativo, entre aspas. Enquanto não for fim de arquivo, a gente vai ver isso lá na frente com a disciplina, quando a gente ver lá em Algoritmos de Programação 2, manipulação de arquivos. Enquanto não for fim de arquivo, aí você tem a ideia bem explícita ali do não. O operador binário, e o e e o ou se dá pela condição de que nós temos que ter alguma coisa antes e, aí essa conjunção, alguma coisa depois. E o ou da mesma forma, alguma coisa ou alguma outra coisa. Vai dar a ideia das disjunções. Bom, e eu trago para vocês aqui os valores da tabela verdade, lembrando que nós vamos trabalhar com valores verdadeiro ou falso. Todas essas representações aí são equivalentes, sinônimos, tá? Vocês poderão encontrar na literatura essas formas aí. E aqui, A e B seriam proposições, por exemplo. A gente tem ali nas relações, nas expressões relacionais, como A poderia ser a idade é maior do que 18. E como B, nós poderíamos ter assim a altura maior do que 1,50 m. São suposições, tá bom? E aí, dado as entradas que os usuários forem dando, nós vamos ter uma combinações ali de entradas e saídas, certo? Então, aqui, nós poderemos ter verdade, Então, a idade maior que 18 e a altura maior do que 1,50 m. E assim, vamos fazendo essas possíveis combinações. E aí, nós temos aqui, na nossa tabela verdade, como que ficaria essa relação se a gente aplicasse os operadores, esses conectivos lógicos. Então, vejamos aqui, no caso da negação. Então, olha, toda hora que entrou os valores positivos, no caso para A, ele vai colocar eles como falso. E do B, quando ele entra positivo, ele vem e atribui um valor falso. Isso ele vai fazendo com todos, certo? Se entrou positivo, sai negativo. Se entrou 1, sai 0. Se entrou 0, sai 1. É só uma inversãozinha simples.
Outro operador que nós temos é o da soma. Este da soma, o que vai acontecer? Vocês vão ter que interpretar ele, eu acho que fica mais fácil dessa forma, tá? Como se fosse o número 1 e 0. Então, lembrando, né, que se é verdadeiro é 1, se é falso é 0, e ele sempre vai ser positivo, no caso verdadeiro, se esse valor aqui for maior ou igual a 1. Então, vejam só como é que ficaria isso daqui. Se eu tivesse verdadeiro ou verdadeiro, ó, 1 mais 1 é 2. 2 é maior do que 1, vem para o verdadeiro. Aqui de novo, 1 mais 0, 1. 1 ou 0, aí a gente vai ter como saída o 1, né, que é o verdadeiro. Se nós tivéssemos aqui 0 ou 1, a nossa saída seria o 1, né, no caso aqui, estou fazendo analogia ali para a soma. E por fim, se eu tiver 0 e 0, lembrando que f é 0, né? Nós vamos ter 0 mais 0, 0. Então, aqui nós vamos ter essa relação aqui como sendo falsa. Com relação a conectivo, né, de conjunção UE, aqui a gente já vai ter que é como se fosse uma multiplicação. Então, só lembrando que todos os números que a gente multiplica por 0, eles são 0. Então, aqui, ó, basta nós termos um F na expressão, no caso um falso, que equivale ao 0, todas as expressões que tiverem vão ser o 0. Então, aqui na nossa tabelinha verdade, nós vamos ter essa relação aqui de F. Quando é que vai ser verdadeiro? Quando todas as hipóteses ali, né, todas os operadores, as condicionais ali, as expressões, as relações de A e B, a saída delas forem verdadeiras. Então, neste caso aqui, é o único que nós vamos ter um verdadeiro, certo? Então, aqui eu só trago já com um destaque, né, um resumo da nossa tabela verdade e a relação dos conectivos lógicos. E por agora foi isso, nós vimos as expressões lógicas. Eu sei que não é um assunto trivial, mas não é difícil, certo? Precisa, assim, sentar um pouquinho, dar uma estudada, façam, treinem essa tabela verdade, logo vocês estarão craques. E por agora é isso, fiquem bem e até a próxima!